Agora, pessoal, vamos continuar e vamos ler o capítulo Limites de Viagem na Europa. Trecho selecionado da coluna Reza e Please. E, pessoal, espero que vocês estejam bem. Curtam, compartilhem, comentem e não deixem de fazer o mimo, tá bom? De mandar pra gente, certo? Tem uma postagem aí no começo ensinando como fazer. Então, vamos lá. Lendo pouco tempo atrás uma porção de livros, entre aspas, progressistas, muito superficialmente otimistas, fiquei chocado com o modo automático com que as pessoas repetem certas expressões que estavam na moda antes de 1941. Duas grandes favoritas são, entre aspas, abolição das distâncias e, entre aspas, desaparecimento das fronteiras. Não sei quão frequentemente deparei com declarações de que o avião e o rádio aboliram as distâncias, entre aspas, e todas as partes do mundo são agora interdependentes, entre aspas. O fato é que o efeito das invenções modernas tem sido de aumentar o nacionalismo, tornar a viagem imensamente mais difícil, reduzir os meios de comunicação entre um e outro país e fazer as várias partes do mundo ficarem menos e não mais dependentes uma da outra quanto a alimentos e bens manufaturados. Isso não é um resultado da guerra. As mesmas tendências vinham atuando desde 1918, embora não tenham se intensificado após a Depressão Mundial. Essa depressão aqui que ele está falando é a Depressão de 29. Por exemplo, tome-se as viagens. No século XIX, algumas partes do mundo eram inexploradas, mas quase não havia restrição a viagens. Até 1914, não se precisava de um passaporte para nenhum país, exceto a Rússia. O migrante europeu, se conseguisse arranjar umas poucas libras para a passagem, simplesmente embarcava para a América ou a Austrália, e quando lá chegava não lhe faziam perguntas. No século XVIII, era quase normal e seguro viajar para um país ao qual seu próprio país estava em guerra. Em nossa época, no entanto, viajar tem se tornado cada vez mais difícil. Vale a pena listar as partes do mundo que já eram inacessíveis antes da guerra começar. Em primeiro lugar, toda a Ásia Central. Com exceção talvez de uns pouquíssimos comunistas comprovados, nenhum estrangeiro entrou na Ásia Soviética já faz muitos anos. O Tibete, graças ao ciúme entre Inglaterra e Rússia, tem se mantido fechado desde cerca de 1912. Xinjiang, em tese parte da China, é igualmente inatingível. Depois, todo o Império Japonês, exceto o próprio Japão, foi quase barrado a estrangeiros. Nem mesmo a Índia tem sido tão acessível desde 1918. Muitas vezes, passaportes foram recusados até para súditos britânicos, e em alguns casos, até para indianos. Mesmo na Europa, os limites para viajar estavam constantemente se estreitando. A menos que fosse por uma visita curta, era muito difícil entrar na Inglaterra, como descobriram tantos alquebrados refugiados antifascistas. Vistos para a União Soviética eram emitidos com bastante relutância a partir de 1935. Todos os países fascistas se fechavam a qualquer um em cujos registros constasse ser antifascista. Havia muitas áreas que só se podiam atravessar com as condições de não descer do trem. E ao longo de todas as fronteiras existiam cercas de arame farpado, metralhadoras e rondas de sentinelas, frequentemente usando máscaras antigás. Quanto à imigração, tinha quase desaparecido desde os anos 1920. Todos os países do Novo Mundo fizeram o que era possível para manter imigrantes afastados, a menos que trouxessem com eles consideráveis somas de dinheiro. A imigração japonesa e chinesa para as Américas havia cessado completamente. Os judeus da Europa foram obrigados a ficar e ser chacinados, porque para eles não havia para onde ir. No caso dos pogroms tsaristas de 40 anos antes, tinham conseguido fugir em todas as direções. Diante de tudo isso, dizer que os métodos modernos de viagem promovem a intercomunicação é algo que simplesmente não posso entender. Os contatos intelectuais também diminuíram já há muito tempo. Não faz sentido dizer que o rádio põe as pessoas em contato com países estrangeiros. Se o rádio faz alguma coisa, é exatamente o contrário. Uma pessoa comum jamais ouve um rádio estrangeiro, mas se em qualquer país um grande número de pessoas sinalizar que o está fazendo, o governo tratará de impedi-las, seja com punições brutais, seja com a apreensão de aparelhos de ondas curtas ou com a instalação de estações que transmitam sinais de interferência. O resultado disso é que toda a rádio nacional é um tipo de mundo totalitário em si mesmo, zurrando noite e dia propaganda para pessoas que não têm como ouvir nenhuma outra coisa.